Olá, tudo bem? Meu nome é João Vinícius Barroso Chaves, eu sou aluno do programa de pós-graduação Estrito Senso de Sistemas de Infraestrutura Urbana da PUC de Campinas. Bom, hoje eu estou trazendo meu trabalho, que é uma análise no levantamento bibliométrico de temas e produções de artigos no âmbito de uso e ocupação do solo, num período de 1978 a 2017. Feitos e publicados no Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto. Para a produção desse artigo, teve auxílio das coautoras Lia Toledo Moreira Mota e Regina Marcialongo. A seguir agora está a apresentação do trabalho. Bom, como já foi abordado anteriormente a questão do tema, toda a ideia do trabalho, essa foi a introdução, que é a nossa fundamentação, é a nossa ideia, toda o que justifica o nosso trabalho. Como início, como ponto de partida, a gente veio com a ideia do uso e ocupação, que atualmente o solo se encontra sob efeitos de diversos usos e ocupações, como área urbana, atividades agrícolas, a pecuária, a mineração, e etc. O que tem acontecido hoje é que tem se expandido cada vez mais tanto a relação de expansão de atividades agrícolas, pecuárias, quanto a expansão urbana, que não para, não nasce mais gente, etc. Sendo assim, houve uma necessidade, com a vinda dessa expansão, de uma mitigação. Dentro dessa mitigação, há necessidade de um monitoramento. Tem a questão do monitoramento para você conseguir implantar uma mitigação, pós-implantação de mitigação, ou o uso do monitoramento não só para mitigação, mas o uso do monitoramento para a geração de políticas públicas. Dentro desse monitoramento, da ideia do monitoramento, é de grande importância análises multitemporais, para você conseguir compreender o avanço do seu monitoramento no geral. Então, desde um monitoramento de um período de um mês, um ano e até mais. Bom, tendo a ideia das análises multitemporais, da sua importância dentro do monitoramento, dentro da sua relação com o uso e ocupação do solo, a gente tem que compreender da onde saem essas análises, o que são as análises multitemporais. Então, pode ser análises de dados numéricos, dados de coleta, de campo, e também temos os dados espaciais, que é o nosso caso. E nesses dados espaciais ele traz uma relação da sua importância com a análise, com a visualização, com uma caracterização e com uma compreensão tipo, da uma característica da região mesmo, de uma forma macro. Então, o que é bom. Para conseguir, para a coleta desses dados espaciais e o trabalho desses dados espaciais, tem como eles são retirados da partir de um trabalho de sensoramento com ferramentas de sensoramento remoto. Muitas vezes sensoramento remoto feito a partir de imagens de satélite. E o que hoje em dia tem crescido a sua importância cada vez mais e trazendo cada vez mais avanços tecnológicos. Até a utilização que foi crescendo junto com a crescente das geotecnologias, que você tem a coleta de dados por sensoramento remoto, depois eles são manuseados com outras ferramentas geotecnológicas e foi se desenvolvendo cada vez mais. Atualmente, o desenvolvimento das tecnologias, da geotecnologia também, ele proporcionou ao, outros tipos de aplicação, uma diversidade no trabalho em campo com os dados espaciais. Uma das respostas veio a relação da embarcação de sensores, tanto sensor remoto quanto outros sensores de medição, em veículos aéreos não tripulados, conhecidos como VANT. Tendo já em vista ah, toda essa narrativa e- e cada dia que passa se encontra áreas com carência ainda de monitoramento, de caracterização, de compreensão da expansão, do que gerou a troca da cobertura do solo, o impacto que ela está tendo ou não, começou a se analisar juntamente o uso dessas geotecnologias cada vez mais influente nestas áreas, principalmente o que
no entorno da pesquisa, da área científica em si. Bom, com isso, o objetivo do, do trabalho, ele tem como um levantamento bibliométrico no Simpósio de Sensoriamento Remoto, Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que a gente, que a gente coletou todos os dados que eles geraram das publicações e foi separando, que fosse adequado ao tema de relação de uso-ocupação do solo. Então, foi coletado de todos os anuários, todos os anais, que começou em 1978, no primeiro Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, e até o último publicado, que é o de 2017. Esse ano vai ter mais uma edição do simpósio e deve sair mais um anuário. E a partir da ideia de áreas verdes urbanas e VANT, que serão as nossas palavras-chave utilizadas, serão detalhadas agora na metodologia. Bom, como eu já disse, foi resgatado trabalhos publicados no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que é um simpósio muito conhecido pelo, pelo meio do pessoal que trabalha com geotecnologia, porque ele gera muita publicação, ele é um simpósio muito grande, então ele tem grande visibilidade. Ah, a metodologia nossa se baseou no trabalho de Moraes Júnior, de 2013, onde ele desenvolveu também um levantamento biométrico, e só que em um congresso ao invés de um simpósio, que é basicamente você fazer a coleta do dado e analisar o quanto determinado tema, determinada palavra-chave, ela vem sido citada, qual a sua crescente, o porquê ela está sendo trabalhada, compreender o porquê do boom, do boom daquele conceito, daquela ideia que tem sido gerada atualmente. As palavras-chave, como já dito, foram áreas verdes, foi um nome dado para concentrar tudo que envolve a ocupação de uma forma geral, então não importa se envolve relação de ocupação, vegetação em área de mineração, em área de agrícola, pecuária, também se não envolve elas, mas ainda assim é trabalhado, áreas urbanas e tudo mais. Quando pega tudo de uma vez. Quando era totalmente focado em áreas verdes urbanas, aí a gente concentrava o trabalho, era concentrado o trabalho na pasta de palavras-chave envolvendo áreas verdes urbanas apenas. E tudo, até excedendo a relação de uso-ocupação do solo, que tivesse o nome Vant, o trabalho com Vant, era implantado em Vant, porque era para se identificar o trabalho que vinha sendo em torno dessa tecnologia e como ela tem tomado o espaço no ramo. A divisão foi estabelecida por pastas e separando elas, tudo mais, onde posteriormente da coleta a gente foi analisado quais os pontos essenciais a que eu teria que trabalhar para conseguir comparar as três palavras-chave e identificar qual o ramo de estudo maior, qual foi sua crescente e tudo mais. E como título do trabalho foi pego toda a relação de palavras-chave, a gente viu quais pegaram mais, a publicação dele por ano, pegou todos os anais, viu a publicação por ano que teve, viu quanto que foi de cada um, de cada palavra-chave, identificou os seus destaques e tudo mais, as instituições que publicaram mais, quais foram as regiões que foram mais citadas e quais foram os temas e os objetivos identificados nos trabalhos. Então, daria para ter uma ideia geral. Bom, aqui primeiro tem o total de artigo coletado, que foi de cada um. Então, o total de artigo coletado foi 324, 161 foi para áreas verdes, 104 para áreas verdes urbanas e um total de 59 para Vantes. Lembrando que Vantes ela pega todo um geral. Então, sendo 49, praticamente 50% foi de áreas verdes no âmbito geral. A publicação ela teve um aumento exponencial com o passar do tempo. No início ela teve uma produção, porque foi quando começou, mais ou menos, e depois foi decaindo. 1986 ele teve foi um ano
que foi de publicação mais urbana e... Não, desculpa, 1984 foi uma de publicação mais urbana, 86 não teve tanta relação com isso daí, e foi passando. Pode se analisar um destaque do geral dos trabalhos que envolvam a vegetação, e alguns autores eles abordaram o porquê de o trabalho focado em área urbana não ter sido tão trabalhado. Eles abordavam, eles concluíam que ah, não era muito usado em área urbana por conta do, do quesito de você não conseguir caracterizar, por ter muito detalhe, e naquele momento os pixels eles não conseguiam suportar o número de detalhamento, então você precisaria de uma precisão maior para conseguir trabalhar com a área urbana. Também, olhando para o gráfico, você consegue ver o início do Vant, ele aparece em 2007 a primeira vez, posteriormente em 2011 e começa a ter seu pico em 2015 de fato, onde ele cresce muito e provavelmente agora em 2019 deve ter bastante trabalho com ele também. As instituições que mais publicaram na área de sensoriamento remoto, nessa área de pesquisa de geotecnologia, teve o INPE, porque o INPE ele tá totalmente atrelado com o simpósio e é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né? Ele é natural que ele tenha um número de publicação grande nesse simpósio. Posteriormente, a empresa brasileira, na Embrapa, desculpa, na Embrapa uni todos, foi unido todos os artigos que envolviam o nome Embrapa e que juntou e acumulou um número de 55,56% dos trabalhos envolvidos nos 324. No da USP é a mesma coisa, então junta Exalc, junta tudo, peguei todos os campos que tinha da USP. Ah, Depois a Universidade de Brasília, ela teve alguns trabalhos também, principalmente um deles foi de Vant, e o Instituto de Estudos Avançados, que vem como um quinto maior publicado. Os outros foram todos os outros. Teve instituição que teve mais de duas, três, quatro aparições de publicações envolvendo o uso e ocupação do solo neste meio tempo, mas ficaram bem empatados. Então aqui foi separado os que foram mais citados. Ah, na relação das regiões, teve um destaque da região sudeste maior e posteriormente um empate entre centro-oeste e sul, nordeste e norte e depois deu uma recaída nas outras. Houve estudos nos Estados Unidos e tinham estudos também que eles abordavam um bioma, abordavam uma área de agricultura como Matopiba, entre outros. Ah, mas muitos trabalhos eles estavam em volta ali na área do centro-oeste e do sul. O sul ele tratava bastante da área urbana, o centro-oeste ele tratava bastante da área agrícola. Ah, e agora, para fechar o ciclo dos gráficos, tem a relação dos temas e objetivos, né, quais que se destacaram mais. Se vê um destaque maior nas análises, de uma forma geral, ah, que ela foi muito utilizada para áreas verdes e áreas verdes urbanas. E a questão, em segundo, foi o mapeamento, que também foi muito utilizado para as áreas verdes e áreas verdes urbanas. O que foi interessante analisar é que quando tratava de Vant, ele vinha muito como uma medida de monitoramento e mapeamento. Foi bastante citado também como identificação e levantamento. Mas ele era bastante usado de uma forma mais in loco, devido à sua abrangência, mas bastante lembrado na relação do monitoramento de uma forma geral. Bom, como conclusão, pode-se notar
evidente produção de conteúdos de uma forma geral, então teve sua crescente, e que ainda que tivesse grande número voltado para a área urbana, acabou tendo um destaque maior em áreas de vegetação no geral, uso de cobertura do solo de uma forma geral, no uso de ocupação, e não se restringindo muito só à área urbana, embora seja só a área urbana, teve um grau de destaque grande. Com relação aos vantes, identificou-se o crescimento importante, principalmente atualmente, depois de 2015 para cá. Nos últimos 4 anos ele tem tomado o cenário, mas não dava para falar muito do seu avanço e qual o seu impacto agora no cenário, porque precisaria de uma análise mais, mais concisa, mais aprofundada, e com isso seria interessante ter mais estudos à frente sobre tal. E finalizo aqui o trabalho. As referências e mais uma. Muito obrigado. Bom, esse é meu trabalho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. O e-mail segue na primeira página do slide e também no paper. E pode ser tirado as dúvidas tanto comigo quanto com os orientadores. Desde já agradeço pela atenção. Obrigado.